Fala galera que curte meu canal, como vai vocês? Estão tudo bem? Comigo está ótimo e o vídeo de hoje está maravilhoso, mas se você for menor de 18 anos, é melhor ir parando por aqui, vai procurar outro programinha qualquer, Peppa Pig, alguma coisa desse tipo. Porque o programa de hoje é pesado, a gente vai falar a origem dos palavrões. Palavrões, essas coisas milagrosas que nos deixam a cada dia mais leve. Quando a gente tropeça, quando a gente ganha um salário que não dá pra nenhuma, a gente pode gritar, tirar aquele peso da alma, dizer um. Mas a gente não sabe de onde vem essas palavras, quem inventou, por que surgiu. Então hoje não perde, vai ser muito legal. Eu vou trazer aqui as origens dessas palavras para você ser um cara grosso, mas culto. E não se esquece de dar o likezinho antes de assistir o vídeo, senão você esquece. E não se esquece também de compartilhar para aquele cara que fala palavrão pra caralho, mas não tem noção de onde vem essas palavras, tá bem? Se você não é inscrito, ajuda o cara aí, se inscreve por favor e vamos ao vídeo. Bem pessoal, antes de começar nosso vídeo literalmente, você deve estar aí se perguntando por que é que esse cara vive com essa roupa louca aí, uns botões aí pelo avesso, todo... Enfim, primeiro eu queria dizer para vocês que a roupa fica pelo avesso porque eu acho mais fácil. Eu quando tiro, ela fica pelo lado normal e eu já deixo assim. E aí, quando eu vou tomar banho, visto novamente, ela já tá do lado normal. Quando eu tirar, ela tá pelo avesso. Ela fica do jeito que ela quer. Outra coisa, isso aqui é o meu pijama. Então eu não queria botar mais roupa nenhuma. Eu queria ficar à vontade. Eu queria erotizar, mostrar aqui o jeito que eu durmo. O jeito totalmente sexy que eu durmo, ó. Brincadeiras à parte, eu queria falar essa coisa do sexy porque... se vocês forem observar, a maior parte da origem dos palavrões ela tem uma conotação sexual. Por exemplo, você chamar alguém de bicha, de viado, de frango, como na minha região Pernambuco, enfim, tudo é relativo à sexualidade de alguém. Se você está chateado e furioso com alguém, você manda essa pessoa tomar, ou seja, é mais uma coisa sexual. Vai, filha da puta! Então tem a ver também com sexualidade. Corno tem a ver. Todos os palavrões, ou pelo menos 99%, dando um chute aí, 99% dele são de conotações sexuais. E por quê? Por que isso? Conotação sexual. Por que é que o sexo nos traz tanta vergonha, nos deixa tão desesperado em a gente trazer isso pra gente, ou a gente achar que está ferindo outra pessoa, chamando palavras desse escalão, como dizem, de baixo escalão. Primeiro porque ao longo da história, se você for pesquisar, até hoje o sexo ele continua sendo um tabu. Então tudo que é relativo a sexo, no geral, ele nos traz vergonha. É difícil falar de sexo abertamente para pessoa que você não conhece. Então quando você chega para uma pessoa e diz, vá aqui é uma maneira de você fazer com que a pessoa se envergonhe daquilo. E isso aí já é dos tempos antigos. Falar de sexo é sempre tabu. Tem muito a ver com a religiosidade, principalmente com o catolicismo, que é uma das religiões, uma das mais antigas que existe, e por conta mesmo dessa repressão religiosa. Bem, começando introdutoriamente o nosso papo, introdutória, não estou falando aqui de introduzir nada a respeito sexual, ok? Não que eu tenha vergonha. Eu queria falar a origem de algumas palavras, como eu já falei para vocês, e a primeira palavra da lista, de onde é que surgiu essa? Então,
vamos lá, vamos aos fatos. Bem, a palavra ela surgiu na Idade Média, não sei se vocês sabem, mas a gente vê muito em filme, é aquele bastão que tem na sua extremidade tem uma corrente e na sua extremidade tem uma bola cheia de pontas, né? A gente vê isso muito em filmes de Idade Média, aquela coisa tudo. O nome daquela arma é, em algum momento da história, a porrada vem daí, porrada, levar uma porrada, então levar em algum lugar, né? Porrada. Em algum momento da história, essa arma foi se transformando no pênis. Os soldados, as pessoas que usavam naquela época, assim como hoje, que a gente às vezes, principalmente no Nordeste, qualquer palavra se torna uma outra palavra pejorativa. Então, em um determinado momento, ela se transformou na lanceta viril do homem. Em algum momento da história, ela se transformou nas coisas que se ejetam, ou seja, no Brasil, a p*** é conhecida também como o sêmen. Uma coisa interessante, que por exemplo no México significa torcida. E um episódio interessante que na Copa de 70, enquanto o México jogava com o Brasil, o México, para poder fazer uma saudação ao Brasil, eles escreveram lá La Mexicana Sauda La Brasilienha, mais ou menos assim. O espanhol não é lá essas coisas, não é nem essas coisas, quanto mais essas coisas. Mas o que ele queria dizer, mais ou menos assim, a mexicana sauda a p*** brasileira. E nesse episódio, época da ditadura, na década de 70, as TVs tinham que colocaram sua filmagem um pouco abaixo da faixa em que era transmitido isso. E a torcida lá atrás gritava La mexicana, porra mexicana. Em época da ditadura isso era um absurdo. Então, muitas vezes eles tinham que cortar o áudio para poder fazer essa transmissão. Isso é uma história interessantíssima. Tá, calma. É simplesmente uma palavra que se origina da linguagem latina e quer dizer polda. Inclusive existia uma deusa romana, na antiga Roma, chamada deusa, que era a deusa responsável pelas podas das árvores. Da palavra puta, que significa poldar, delimitar, demarcar, surgiu também as palavras que vêm daí, como computador e reputação, ou seja, o que pensam de mim, o que delimitaram para mim. Tá, a guarda morre, mas não se rende. Quem disse essa frase foi Cambronne, que era um general da época nas batalhas de Napoleão. Herda, ela eia, vai em frente, sabe? É uma palavra militar, é uma palavra militar, assim como porque vem um armamento, mas é uma forma de eia, sabe? E surgiu com Cambronne, que era esse general do Napoleão, e a partir daí à frente foi usado como as palavras que a gente usa mesmo, tanto para fezes quanto como um palavrão. Inclusive, vocês já sabem, essa palavra é muito usada no teatro para desejar sorte, quando você diz assim, muito para você, ou seja, muita vitória, muito se joga que o dia é teu. Vá se foda. Não se preocupe. Vem do latim, que quer dizer fazer alianças. Então, quando alguém mandar você se foder, simplesmente falar, muito obrigado. Então, que se foda sua família, seus amigos, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E o brochar? O brochar é, na verdade, um pincel que ele tem as cerdas muito grandes e acaba por ficar assim, meio brochar. Pênis em latim, sabe o que quer dizer? Pincel.
Agora, já que estamos falando em papos eróticos e palavrões, algumas palavras, por exemplo, tudo que se vê do órgão, dos órgãos femininos, como a vagina, a vulva, essas palavras na Idade Antiga não existiam. Como as pessoas eram muito religiosas, elas acreditavam piamente de que o homem era feito do... Deus criou o homem a partir do barro, exatamente como diz a Bíblia, e da sua costela criou Eva. E eles então acreditavam que a mulher tinha as mesmas coisas que o homem, só que pro lado de dentro. Era tudo lá metido lá por dentro. Então, algumas palavras, por exemplo, a vagina, por exemplo, era a bainha da espada, era chamada de vagina. A vulva, sabe aquelas portas de salão, aquelas portas de vai e vem, era o que era chamada vulva. Na verdade, útero antes não existia, então era chamado de barriga, tanto de homem quanto para mulher. Não se tinha muita definição. Outra coisa interessantíssima testemunho, por exemplo. A palavra testemunho, ela vem de testículos, que na Idade Antiga, hoje, para você vai a um tribunal e você jura com a mão em cima da Bíblia, que é o que se tem de mais sagrado. Antes da Bíblia, as pessoas juravam isso com a mão nos testículos. No caso, as mulheres não faziam isso porque mulheres não tinham direito de ir ao tribunal, não tinham direito de ser julgada, era simplesmente culpada se o homem dissesse e pronto. Inclusive, temos aqui uma palavra que não é palavrão, mas bem que poderia ser. A palavra recuado, por exemplo, quer dizer literalmente dar ré, ou seja, e o acuado quer dizer até ficar com parede, ou seja, eu recuei acuado significa eu recuei, eu dei ré até ficar com parede. Esse é exatamente o sentido da palavra recuar. Bem, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Passa lá então para aquele amigo que fala palavrão, e até que o vídeo não foi pesado, né? Então, se você gostou, dá um likezinho aí, me ajuda, compartilha aí para o pessoal saber o significado das palavras. E quem quiser saber sobre as fontes, de onde foi pesquisado, eu vou deixar aqui o nome dos livros no link. Se você quiser pesquisar e mais a fundo, se interessa por esse tema como eu, vá em frente. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de dar like, compartilhar, e se você não é inscrito, se inscreve, ajuda o cara, faz esse favor. Então, galera, gostaram do vídeo? Eu tenho uma novidade bombástica para vocês. Esse vídeo aqui ele foi censurado por conta dos palavrões e YouTube, infelizmente ou felizmente, acaba por censurar vídeos que tenham palavrão de uma forma que ele não é monetizado. Mesmo meu canal ainda não sendo monetizado, porque eu não tenho a quantidade de inscritos suficiente para isso, de qualquer forma, se um dia eu vier a ser monetizado pelo YouTube, este vídeo não será monetizado. Então, qual foi minha ideia? Colocar ele em uma outra plataforma para que as pessoas pudessem assistir a ele integralmente, sem os cortes, sem as censuras, além de mais alguns extras de palavras e de frases que vai estar disponível na Cos TV. Eu vou deixar aqui o nome aqui embaixo, com o nome da Cos TV. Em todo caso, tem um link da Cos TV aqui embaixo nas descrições. E eu peço para que vocês assistam esse vídeo lá. Por quê? Porque na Cos TV ela é a concorrente mais forte agora do YouTube e provavelmente vai ser que vai ficar batendo de frente com o YouTube. Qual a vantagem de assistir vídeo na Cos TV? Que você que me assiste, você pode estar ganhando dinheiro para isso. Se você curtir, você também ganha. Se você compartilhar, você também ganha. Ou seja, cada vez que você assiste e você curte os meus vídeos, você vai ganhar por isso. Como? Você deve estar se perguntando. Entra lá nesse link, vai para a Cos TV, dá um like, porque é só nessa primeira semana que isso acontece, de recebermos. Dá o like, se inscreve lá na Cos TV e vocês vão
saber como é que a coisa acontece. Então, espero vocês lá na Costa TV. Hoje eu vou falar para vocês as 13 coisas que eu mais amo aqui de Portugal.